Questão número 9. O quadrado ACEG, de centro J, foi dividido em 5 polígonos de mesma área. Observe a imagem. Sabe-se que o lado do quadrado mede 10 e que AB é igual a 8. Calcule a medida de GH e também a tangente do ângulo GFJ. Então, nesse problema aí, a gente tem que determinar o valor do segmento GH e qual é a tangente daquele ângulo ali. As informações que ele dá no enunciado é que nós temos um quadrado de lado 10, portanto, então ele tem área 100, e que ele foi dividido em 5 polígonos com a mesma área. Olha, então cada polígono desse tem que ter área 20. Bom, para a gente responder ali quanto vale aquele segmento GH, a gente, por exemplo, pode começar a explorar sobre esse lado aqui. Tudo aqui mede 10, mas esse triângulo ali, ele é interessante para a gente, porque a gente sabe a área. E outra informação aí bem interessante que ele deu para a gente, que esse ponto J, ele está no centro do quadrado. Ora, se esse ponto J está no centro do quadrado, significa que essa medida aqui, que é a altura do nosso triângulo, essa medida aqui tem que ser 5. Se tudo mede 10, né, esse lado todo mede 10, ali se eu estou no centro do quadrado, aquilo tem que medir 5. Com isso, eu consigo tirar uma informação sobre esse lado aqui, usando a relação da área. Ou seja, a área daquele triângulo ali, área de AJH, né, o triângulo AJH, vai ter que ser base AH, é o segmento AH, vezes a altura, que é 5, divididos por 2, isso tem que ser igual à área do triângulo, que é 20. Cada polígono desse tem área de 20, né? Então, isso tem que ser igual a 20. Com isso, ó, repara que a minha única incógnita é o AH. Se eu descobrir quem é AH, eu descubro quem é GH, porque tudo isso mede 10, eu sabendo essa medida aqui, vou ver quanto falta para completar 10. Então, vou passar esse 22 para lá, então eu tenho que AH vezes 5, AH vezes 5, tem que ser igual a 40. Dividindo tudo por 5, AH mede 8. Ora, se AH mede 8, significa que GH mede 2. Então, está respondido aí o primeiro item, tá? Não tem unidade de medidas, eu posso botar unidade de comprimento. Bom, repara que se ele pedisse alguma relação entre esses dois triângulos, a gente vê que esse triângulo aqui e esse são congruentes, né? A gente tem aí lado 8, mesma altura, aqui também lado 8, que vai ter a mesma altura. Mas ele não pediu nada, mas poderia ter pedido aí alguma coisa relativa a isso. Vamos partir para o próximo problema. É determinar a tangente de GFJ. Então, olha só, para a gente determinar a tangente, a gente tem que pensar logo em triângulo retângulo. É onde eu consigo a relação aí para a tangente. Então, tem uma razão trigonométrica aí que eu consigo calcular a tangente. Então, a gente vai usar de novo a relação da área. Olha só, se eu traçar aqui esse segmento, tá? Que eu também vou conhecer a medida, já que ele vai até o centro, ele mede 5. Eu estou ali na metade do meu quadrado. Esse segmento que sobrou aqui também mede 5. E aí, olha só, com isso eu criei um triângulo retângulo interessante, porque se eu descobrir quanto mede isso aqui, eu tenho a relação da tangente, já que a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tá? Então, vou chamar isso aqui de I. Esse ponto aqui de interseção ali com aquele segmento de I. Tá? O que nós temos de informação? Que essa área toda aqui desse trapézio mede 20. Então, a área desse trapézio aqui que eu criei agora, mais a área desse triângulo retângulo, também tem que dar 20. Essa área aqui eu vou conhecer e essa área aqui eu vou determinar essa minha única incógnita, que é justamente o que eu preciso para calcular a tangente. Então, a soma dessas duas áreas tem que dar 20.
né? Então vamos lá, olha só. A área do trapézio ali, a área do trapézio, aquele trapézio ali, ele é JIGH, né? Esse trapézio aqui, ele vai ser base maior, 5, mais base menor, 2, vezes a altura, 5 também, divididos por 2. Ou seja, a área desse trapézio vai ser 7 vezes 5, 35 sobre 2 unidades de área. Do triângulo ali. Do triângulo, a área do triângulo JFI vai ser o quê? Base, então posso escolher o segmento FI como sendo a base, vezes a altura, 5 divididos por 2. E aí eu não sei quanto é essa área, mas eu sei que a soma dessa área, que é o trapézio, mais a soma daquela área ali, que é do triângulo, também tem que dar o 20. Então, vou fazer isso. Ou seja, 35 sobre 2 mais 5FI sobre 2, já coloquei aqui arrumadinho, tem que dar 20. Bom, colocando aqui todo mundo no mesmo denominador, 35 mais 5FI, isso aqui tudo sobre 2, é igual a 40 sobre 2, né? Isso aí continua dando 20. Posso cancelar aqui meus denominadores. O que sobrou aí pra gente? Sobrou que 5FI vai ser igual a 40 menos 35. Ora, 40 menos 35 é 5. Né? Então, FI, dividindo tudo por 5, é 1. FI mede 1. Ora, se FI mede 1, acabou o nosso problema, que agora eu posso montar a relação da tangente. Como é que vai ser a tangente daquele ângulo ali? Então, a tangente de GFJ vai ser o cateto oposto, 5, sobre o cateto adjacente que a gente acabou de encontrar, que mede 1. Ora, 5 sobre 1 dá 5. Então, a tangente daquele ângulo ali procurado mede 5.